Então, muito obrigado. Agora nós temos perguntas aqui. Vários vice-presidentes lá em Brasília. E se eu precisar de ajuda, eu vou perguntar para vocês. Tá? Jornalista Leonardo Caprara, do canal Consulta Pública. Os beneficiários já podem transferir após entrar na poupança social 16 e 17, ou essa possibilidade só abre no calendário de saque? Leonardo, exatamente o que você... Isso aqui, na verdade, nós estamos falando da parcela 1, né, do terceiro lote, do último lote. Como você perguntou, nós seguimos o mesmo racional. Nós faremos o depósito nas contas criadas, né, na poupança digital, de graça, e durante o intervalo do dia 16 e 17 até 6 de julho, todas as movimentações são as que falamos. Compras na internet, em mais de 1 milhão de sites, compras em mais de 3 milhões de estabelecimentos, usando mais de 9 milhões de maquininhas, pagamentos de boletos para qualquer banco, instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, e pagamentos de contas de água, luz, gás, telefone, etc. Só a partir do calendário do saque é que pode realizar transferências, DOCs, entre contas. E por quê? Para reduzir o risco de aglomerações, porque tudo que a gente viu na primeira parcela é que essas TEDs, DOCs, geravam saques. Então, por exemplo, eu, Pedro, recebia e transferia para minha mãe, e a minha mãe realizava o saque. Então, isso gerou, há 1 mês e meio atrás, aquilo que todos vocês viram e demandaram corretamente, que a Caixa tomasse uma atitude. Nós tivemos 3 dias com uma aglomeração que nenhum de nós quer repetir. Então, tudo que nós estamos falando é exatamente o equilíbrio entre pagar o mais rápido possível e evitar aquelas cenas de aglomeração que ninguém quer. Lembrando de novo que nós estamos pagando 63 milhões e meio de pessoas, e agora com os mais 60 milhões do FGTS e mais os 3 milhões e meio de pessoas do bem, e são 121 milhões, porque na verdade 5 milhões de pessoas recebem mais de um dos benefícios, mas são mais de 120 milhões de adultos. 8 entre cada 10 adultos no Brasil. 8 entre cada 10 adultos no Brasil receberão algum tipo de benefício. Então, a gente não vai brincar, a gente não tem nenhuma chance de aceitar uma possibilidade de criar as aglomerações, e todo esse calendário visa isso. Pagamento mais rápido, com um incentivo à inserção digital, que é muito importante. Por quê? O presidente Bolsonaro, meu chefe, o ministro Paulo Guedes, Caixa Econômica Federal, ministro Onyx também, da Cidadania, é muito importante para o Brasil, para os brasileiros, em especial para os mais humildes, que esta utilização das contas digitais fique para o futuro. Porque, por exemplo, por que não pagar os benefícios via essa conta digital? Essa é uma discussão que não cabe à Caixa Econômica Federal. Essa é uma discussão dos ministérios que pagam, e pela liderança do presidente Jair Bolsonaro. Mas a Caixa, por exemplo, pode utilizar o Caixa Tem para o pagamento futuro de benefícios. Nós estávamos agora a Cará. Teve que receber por um caminhão da Caixa Econômica Federal. Não tem agência da Caixa. Se você tivesse os pagamentos via a conta digital, porque lá tinham várias vendas, padarias, etc. A pessoa, ao invés de ter que viajar 2 horas para uma cidade mais próxima,
poderia realizar as compras via o seu celular, que basicamente todo mundo tem. Então, nós estamos ajudando a facilitar a vida no futuro, pós-pandemia, da população mais carente. De novo, esta é a ideia. Muito obrigado, Leonardo. A pergunta do Kleber Amorim, à tribuna. O Kleber fez 4 perguntas. Primeira, a Caixa Econômica Federal vai adiar a liberação dos 1.045 do fundo que estava previsto para segunda-feira? Kleber, não estava previsto para segunda-feira. A sua pergunta é importante. Era a partir de segunda-feira. E mais importante do que isso, em nenhum momento havia a ideia de se pagar 60 milhões de pessoas em um dia. Lembrando que no saque imediato foi exatamente assim. Nós demoramos até mais tempo para pagar. Foram 4 meses para pagar, e o primeiro calendário era até 31 de março, ia durar 6 meses. Da mesma maneira, nos meses de janeiro, fevereiro, março, então nós iríamos pagar a cada 2 semanas. Lembrando que não tinha pandemia e não tinha um pagamento de 63 milhões e meio de pessoas por mês, como temos do auxílio emergencial. Então, só para reforçar, em nenhum momento se falou de pagar todos na segunda-feira, nenhum momento. O que nós tínhamos é o compromisso de começar o calendário e começar o pagamento. Como nós estamos realizando esse pagamento de uma maneira digital, de uma maneira muito mais acelerada até do que foi anunciado no pagamento do saque imediato, aonde faremos os depósitos toda semana a partir do dia 29. E por que a partir do dia 29? Porque nós precisamos abrir as contas digitais, que foi aprovado agora, e são 60 milhões de contas, você não abre isso da noite para o dia e precisa ter a informação toda, é uma base de dados muito grande. Importante também ter certeza absoluta que as informações são corretas, que não há nenhum tipo de problema. Então, o dia 29/6, daqui a 2 semanas, é o dia de começo de pagamento. E nós faremos o pagamento em 12 semanas, 2,60 milhões, de uma maneira muito organizada e muito rápida. Segunda pergunta, por que está acontecendo o adiamento? De novo, não tem adiamento nenhum. Nós começamos agora. Quando será feita a liberação? Qual será o calendário de acordo com as datas? A gente já realizou, acho que a gente já respondeu, né, Kleber, as perguntas aqui em relação a isso. Qual o passo a passo para as pessoas terem acesso a esse dinheiro? Imagino, Kleber, que essas respostas foram todas realizadas com a apresentação. O passo a passo será depositado a cada segunda-feira, a partir do dia 29/6, para 5 milhões de pessoas, a cada segunda-feira, e elas podem, durante esse um mês, que é o intervalo normal, para se também poder realizar o saque em dinheiro, se a pessoa quiser, realizar o pagamento em mais de 1 milhão de sites, pela internet, em mais de 9 milhões de maquininhas, se a pessoa for ao vivo, em mais de 3 milhões de estabelecimentos, pagar boletos e pagar as contas de basicamente qualquer água, luz, gás, etc. Então, o pagamento já começa a partir do recebimento do crédito na conta digital. Eu quero receber o saque. Aí sim tem mais um intervalo e o objetivo é esse, equilibrar com o auxílio emergencial. Ana Paula Castro, da TV Globo. Todos têm o direito ao benefício? Ana Paula, sim, como nós falamos, todos que tenham saldo, sejam ativos ou inativos, têm direito ao benefício, isso é importante, ou seja, não existe nenhum tipo de diferenciação. O que existe é o limite do saque.
R$ 1.045. Até R$ 1.045. Se você tem R$ 500 de saldo, você pode sacar os R$ 500. Se você tem R$ 5.000 de saldo, você só pode sacar até R$ 1.045. O valor já poderá ser sacado imediatamente, Paulo, como nós falamos? Não. Ele pode ser consumido. 9 milhões de maquininhas pelo Brasil, em mais de 1 milhão de sites pela internet, pagando boletos para qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil e pagando qualquer conta de água, luz, gás, telefone. Então, consumo imediato, incentivo à inserção digital, que é muito importante, e como foi uma demanda unânime pelo Brasil, evitando as aglomerações, porque estaremos pagando 121,3 milhões de brasileiros, 8 em cada 10 adultos. Lembrando ainda que os 63 milhões e meio que recebem o auxílio emergencial recebem todo mês. Todo mês. Então, é mais do que isto. Aqui nós estamos falando do saque do FGTS emergencial, é um saque. No caso do auxílio emergencial, são saques mensais. Muito importante. Então, nós queremos minimizar a aglomeração. Esse é um ponto muito importante, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro quer exatamente esse equilíbrio. Suportar a questão da economia, ajudando economicamente as pessoas e, ao mesmo tempo, respeitando a questão da pandemia. Este equilíbrio é fundamental. Haverá escalonamento de datas para o saque, Ana Paula, como nós falamos, haverá sim, fundamental, por mês. Impossível realizar o pagamento de mais 60 milhões de pessoas numa data só. Então, a partir do dia 29 de junho, de uma segunda-feira, começará a ser depositado 5 milhões de contas por vez. Nos próximos 12 fins de semana, sempre numa segunda-feira, serão depositados fevereiro, março, subsequentemente. E os saques aos sábados, começando em 5 de julho. Qual critério? Exatamente o critério data de nascimento. Esse é um critério que nós sempre utilizamos no saque imediato do FGTS ano passado, utilizamos para o pagamento do auxílio emergencial, do bem, é o critério universal da Caixa Econômica Federal. Obrigado. Sobre o pagamento de boletos permitido nesse aplicativo, apenas é possível pagamento de boletos de conta, água, luz, internet ou boletos de outra natureza. De outra natureza também. Água, luz, gás, telefone e para qualquer outro boleto emitido por uma outra instituição financeira. Decisão da pessoa, o dinheiro é dela. A restrição que nós fazemos de transferência é para o bem da população brasileira, na questão da saúde, da pandemia, para evitar a aglomeração. Quando o saque for permitido, a transferência entre contas também é permitida. Então, reforçando, por que fazemos isso? Para reduzir o risco da saúde. Nós estamos com 35 mil funcionários da Caixa Econômica Federal, todos os dias, hoje inclusive abrimos 680 agências, estou aqui no Pará, em Belém do Pará, muito intenso, estou sem máscara porque nós estamos falando, mas todo mundo sempre com máscara, com luva, com capacete, com álcool gel, então temos sempre o respeito pela vida de todos os brasileiros e dos nossos funcionários também. É possível a pessoa emitir um boleto de depósito para outra conta e ser pago pelo aplicativo do Caixa Tem? Boa pergunta. Acho que eu vou pedir aqui para o
Fale, Júlio. Então... Relatos do dia 13. Tá. Paulo, você quer responder essa pergunta? Presidente, boa tarde a todos. Nesse momento, nós estamos liberando as opções de pagamento de compras de serviços. Qualquer pagamento de boleto para depósito em contas de outro banco, isso não é aceito, uma vez que as transferências para outros bancos de contas, elas só podem ser realizadas no dia do calendário para o saque em espécie. Então, o pagamento de boleto, ele é para serviços ou produtos adquiridos pelo cliente e não para depósito em contas de outros bancos. Paulo, eu tenho que sair daqui a pouco, porque senão a gente perde o único voo que tem. O que eu vou fazer é o seguinte: Paulo Edilson, vice-presidente da rede, vice-presidente dessa área toda de fundos, eu vou passar para vocês as perguntas, porque eu acho que é muito importante. Então, peço que vocês respondam as perguntas, repassa para eles, por favor, Dani. Tem lá as perguntas? Então, eu vou fazer só algumas respostas aqui, e aí depois eu repasso para vocês continuarem. Tudo bem? Ok. O Marco Grilo, do jornal O Globo: a medida provisória estabelece que os valores do FGTS podem estar disponíveis a partir do dia 15. De acordo com o calendário, no entanto, os valores serão creditados nas contas a partir do dia 29. Por que essas 2 semanas de diferença? Há alguma relação com a queda de arrecadação líquida verificada no FGTS em março e abril? Marco, nenhuma. O que acontece é uma questão operacional de que nós acabamos de ter autorização de abrir as contas digitais. São 60 milhões de contas digitais. Então, nós precisamos de alguns dias. Não tem nenhum tipo de relação com questão do FGTS. E também o seguinte: a medida provisória diz claramente que a partir do dia 15, nós estamos anunciando o calendário. E, como eu falei, muito importante isso, Marco, são 121,3 milhões de adultos recebendo benefícios nesse momento. 8 entre cada 10 adultos no Brasil estão recebendo. Então, pela Caixa, basicamente. Então, nós temos um compromisso com o Brasil de evitar o que aconteceu 1 mês e meio atrás das aglomerações, que foi um clamor nacional para que se evite. Então, temos sim essa questão de coordenação do calendário para evitar as filas. Então, a resposta objetiva sua é: estamos pagando 121,3 milhões de brasileiros, sendo 63,5 no auxílio por mês. Por mês. Todos os meses. Então, essa é uma questão muito importante. O saque imediato que nós realizamos também foram pagos em 4 ou 5 meses. Então, nós estamos pagando até mais cedo. E a grande diferença é que, com as contas digitais, nós conseguiremos pagar mais rápido, em 12 semanas, todos os 60 milhões de brasileiros, a não ser aqueles que peçam para não receber, como nós já explicamos. Então, sempre respeitando a vontade das pessoas, obviamente. Então, isso é uma questão muito importante. Mas não há nenhum tipo de restrição, nada. Simplesmente uma questão operacional para minimizar as filas em respeito aos cidadãos brasileiros, à questão da saúde. Várias perguntas, o Paulo e o Edilson vão poder responder de uma maneira muito clara, e muitas delas são um pouco são parecidas. Edna, do Valor Econômico: esta conta digital para depósito do FGTS está relacionada à falta de dinheiro em circulação? Não existe isso, Edna. Não tem discussão de falta de papel, não existe.
Nosso objetivo, claramente, é preservar a vida dos brasileiros, evitar aglomerações. Nós estamos pagando 121,3 milhões de brasileiros. 8 entre cada 10 adultos receberão algum benefício. Eu não sei se isso já aconteceu alguma vez em algum país. 8 entre cada 10 brasileiros adultos estarão recebendo. Então, de uma maneira muito clara, no momento de pandemia, nós temos que fazer este calendário da maneira mais organizada e, repetindo, nós vamos pagar o FGTS emergencial mais rápido do que o saque imediato. Mais rápido. Então, nós pagamos, ano passado, 60 milhões de pessoas. Agora nós pagaremos os 60 milhões mais rápido. Então, não há nenhuma questão de falta de dinheiro. Isso não existe. Não tem a menor possibilidade. O dinheiro no Brasil está tranquilo. O Banco Central, do meu amigo Roberto Campos, trabalho excepcional, não existe. Não tem nada a ver com isso, tá, Ed? Passar, né? Desculpa, pessoal, eu vou passar para o Paulo e para o Edilson, que são nossos vice-presidentes aqui, que estão tocando essa parte operacional. Paulo, Edilson, toquem aí, por favor. Obrigado. Tem que pegar o voo Obrigado, aqui, eu acho que já estou atrasado. Obrigado, presidente. Uma boa viagem aí. Edilson, vou fazer uma pergunta aqui para você, que chegou da Noeli Menezes, da CNN Brasil. A Noeli, ela quer saber se a liberação do recurso será automática e, se for, como é que quem não quiser faz como para não efetuar o saque? Boa tarde a todos que nos escutam, que estão nos vendo. É uma satisfação estar aqui com o presidente Pedro Guimarães e com o vice-presidente Paulo Ângelo para trazer informações tão importantes para a sociedade, né? Bom, sobre a pergunta da Noeli, é assim, Noeli, todos os trabalhadores que têm conta no fundo de garantia, sejam essas contas ativas ou inativas, não importa, todas elas, que tenham saldo, esses trabalhadores são público-alvo dessa medida de pagamento de até R$ 1.045 por trabalhador. Então, como que a Caixa vai fazer? Nós vamos somar o saldo de todas as contas de FGTS que o trabalhador tenha e para comparar com esse limite de até R$ 1.045. E aí sim, o pagamento vai ser feito de acordo com o calendário que o presidente Pedro Guimarães anunciou hoje, por meio das contas sociais digitais que serão abertas automaticamente para todos aqueles que tenham direito. Inclusive, mesmo que o trabalhador já tenha conta em outros bancos ou na própria Caixa, seja poupança ou seja corrente, não importa. Todos os trabalhadores vão receber na conta social digital de forma automática, no app do FGTS, da Caixa, que é disponibilizado gratuitamente tanto para a plataforma Android quanto para iOS, e lá vai manifestar que não quer receber. Então, se o crédito ainda não foi feito, ele nem vai acontecer, desde que o trabalhador informe isso até 10 dias antes, com pelo menos 10 dias de antecedência da data que está marcada para o crédito segundo o calendário que está sendo divulgado hoje. E aí sim, o crédito que não foi feito, não será feito. Mas se o crédito já foi feito, ou se falta menos de 10 dias para ser iniciado o calendário de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, também não tem problema. O crédito vai ser feito e o trabalhador também vai lá no app do FGTS, a partir do crédito na sua conta e dizer, olha, eu não quero receber o dinheiro, ele foi feito o crédito na minha conta social digital, mas eu quero que ele volte para o fundo de garantia. Então a Caixa sim vai proceder, o trabalhador registra lá e a Caixa vai devolver o dinheiro, vai tirar da conta social digital e vai devolver para a conta da FGTS do trabalhador com todas as correções
como se o dinheiro nunca tivesse saído da conta de FGTS. Muito bom, Edilson. Noeli, então, como explicou bem o meu colega Edilson, sempre a vontade do trabalhador será devidamente respeitada. A medida, ela prevê que o crédito é automático, mas a pessoa não querendo, ela pode cancelar antes ou depois, tá bom? E com isso, a gente vem à pergunta da Gabriela, da Rádio CBN. A Gabriela, ela quer entender melhor como é essa movimentação na poupança digital. Como é que a pessoa sabe a senha, sabe o número da conta e todos os detalhes. Gabriela, uma vez que a poupança digital é aberta, lembrando, ela é aberta de forma gratuita e de forma automática. A pessoa não precisa tomar nenhuma providência. A Caixa adotará todas as medidas para efetuar essa abertura de maneira automática. Então, nessa live, a Caixa fez 2 anúncios muito importantes. O primeiro diz respeito ao terceiro lote da parcela 1 do auxílio emergencial. Neste lote, 4,9 milhões de pessoas estão sendo contempladas com o auxílio. Para quem ainda está aguardando uma resposta, como que eu faço para saber se tem ou não tem o auxílio? A Caixa está, neste momento, subindo essas informações para a central telefônica 111, que é gratuita a ligação, tanto de celular quanto de telefone fixo. auxilio.caixa.gov.br e no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Nestes canais, ainda hoje, os cidadãos que aguardam resposta terão o resultado da sua análise e conhecerão se estão habilitados ou não ao recebimento. Este terceiro lote de parcela 1 terá o crédito digital na terça-feira para os nascidos de janeiro a junho e na quarta-feira para os nascidos de julho a dezembro. Este foi o primeiro anúncio importante efetuado e o segundo diz respeito a toda a estratégia de pagamento do FGTS deste saque emergencial liberado pela medida provisória do governo federal. Nós gostaríamos de agradecer a todos os jornalistas e internautas pela participação e desejar a todos uma boa tarde, um excelente fim de semana. Muito obrigado. Boa tarde, bom fim de semana a todos.